palavra a qual Deus prometeu para nós. Paulo, quando ele estava pregando a palavra e falou sobre as primícias do Espírito, a qual nós falamos a respeito da nova cidade. E para escapar dos sofrimentos, Paulo escreveu sobre as primícias do Espírito, esperança, intercessão e eleição. Disse assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação do Filho de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que foi sujeito. O homem é pecador não é porque ele quer. O homem anda errado não é porque ele quer. Ele passa a ser escravo daquilo que não agrada a Deus. O homem foi feito para fazer a vontade de Deus e não a vontade dele. Paulo chegou a dizer que não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele estava vivo porque agora ele vive para Cristo, não a vontade dele. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, que é o pecado, e não à vontade. Não à vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão, da concupiscência, da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. A criatura será libertada da escravidão. Quando nós estamos no pecado e estamos escravos, não é porque queremos, porque aqui está escrito que porque a criação foi sujeita, não foi porque queria, sujeita à vaidade, aceitou a vaidade, aceitou pecar, aceitou ser pecador, não por sua vontade, mas por causa da sujeição. Sujeição de quê? Na esperança que também a mesma criatura será liberta da escravidão, da corrupção, para a liberdade da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dor de parto até agora. Nós sabemos que o mundo, a aflição do mundo,
os acontecimentos do mundo, cada dia está apertando como a mulher vai ganhar criança. Primeiro vem a primeira sinal, segundo sinal, e o sinal vai apertando até que chega a hora do nascimento. Mas também nós sabemos que na criação será liberta da escravidão, da corrupção, para a liberdade, da glória do Filho de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está sujeita como dor de parto até agora. E não somente ela, não somente a geração, mas nós mesmo, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Antes nós oferecia o nosso corpo para a prostituição, oferecia o nosso corpo para a idolatria, para a bebedice, para a glutonaria, para o pecado. Mas hoje Cristo nos deu o direito de confessar o seu nome e ser liberto por Ele. E a Bíblia diz bem claro que esses sinais seguirão os que crêem no seu nome, expulsarão os demônios, falarão em nova língua, pegarão em serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não te fará danos algum, e colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão. Bendito seja o nome do Senhor, porque Ele disse assim, porque quando Cristo estava aqui na terra, Ele deu visto cego, Ele deu o paralítico direito de andar, mas Jesus passou pelo sacrifício e transferiu esse direito para o homem, não para todos, passou para todos, mas nem todos querem ter esse direito de dizer, de ter a primícia do Espírito, de andar retamente conforme Ele quer. Mas disse a Bíblia Sagrada que homem nenhum consegue fazer perfeito como Cristo. Se Cristo não libertar, se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quando a pessoa é curada pela oração, não é porque ele é bom, é porque Cristo ressuscitou dos mortos. E Ele prometeu de estar conosco todos os dias. Quando estendemos as mãos sobre o enfermo será curado, é porque Cristo está presente na vida da pessoa que está sendo curado e também nas pessoas que está orando. Se Cristo não tiver na vida daquele que está orando e na vida daquele que vai receber, se não fizer a vontade dele, de maneira nenhuma pode receber, porque a única coisa
que dá vida é Cristo. Ele disse: eis que darei vida, e vida com abundância. Não vida somente para viver aqui na terra, porque ela é passageira, mas vida e vida eterna, descanso eterno. A Bíblia diz que o homem natural que anda pelos seus olhos da carne, ele não pode, ele não compreende. Só pode ser compreendido aquele que anda no Espírito de Deus. Se não andar em Espírito, você não precisa nem abrir a palavra de Deus, porque não sai nada. Mas a Bíblia diz bem claro, dizendo que nós esperamos a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém se vê, como esperar? Se você já viu, mas se esperamos o que não vimos, com paciência esperamos. Hoje nós estamos esperando aquilo que ainda nós não vimos. E a Bíblia diz que aquilo que nós não vimos, não sentimos, não sabemos, que bom para nós é o que Deus tem preparado desde a fundação do mundo. Mas o mundo está cego. Andam só ver as coisas terrenas. Muitos vivem na terra e ainda não olhou para o firmamento, dizendo como Deus é grande para fazer um firmamento deste. Porque ainda não tem esperança. Nós esperamos um novo céu e uma nova terra, mas não por esta carne que está aqui habitando nesta, porque esta passará. Mas naquele dia nós veremos o que hoje esperamos, o que não estamos vendo. Mas se esperamos o que não vimos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda em vossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, quando nós não recebemos, porque nós não sabemos pedir como convém. Mas o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. O mesmo Espírito intercede por nós com gemido inexprimível. Quando o homem está praticando as coisas erradas, está entristecendo o Espírito de Deus. Quando o homem arrepende do que fez, o próprio Deus estende as suas mãos. Por causa disso que a Bíblia diz bem claro, e aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e é Ele
que, segundo Deus, intercede pelos santos, pelos aqueles que Ele separou. Quando fala santo, fala separado. Deus separou um povo para arrebatar. Aleluia! Mas é necessário abrir os olhos espirituais e não viver somente pensando que a vida acaba-se aqui. Mas quando esta carne desce o pó, pode começar a sua vida. E não deixe a sua vida começar com sofrimento. Porque você já vem gerado do pecado e tem muitas aflições da terra. Mas a verdadeira vida, disse descanso, receberá um novo céu e uma nova terra. Porque as coisas passadas se passaram e agora se tornou tudo novo. Assim como Deus soprou na narina do homem para estar aqui na terra, um dia ele voltará para continuar a sua vida, ou diante de Deus, ou julgado no lugar de descanso e tormento, que é a segunda morte, a qual está preparado para o diabo e os seus anjos. E ali serão lançados as bestas feras, os praticantes de pecados, aquele que casou com o pecado, vive no pecado, pratica o pecado. Este, a Bíblia diz, que será lançado no abismo, juntamente com a morte, que é a segunda morte. Bem-aventurado aquele que escapa da segunda morte, porque a primeira morte não escapamos, porque é uma separação, é um veículo que tira o direito de viver nessa terra para voltar para Deus. É assim, esta palavra possa falar no teu coração. Entrega-te o caminho, Senhor, confia nele e tudo fará. Esta palavra não é brincadeira, é o livro mais vendido do mundo, é mais usado em todo lugar que se encontramos, é tirado por ela. Nada que está acontecendo, primeiramente foi escrito nela. Hoje o homem quer mudar, mas o homem não muda, porque Deus é que criou, é Deus que fez. E aquele que procura tirar desta palavra, a qual está escrito no Apocalipse, capítulo 22. Vamos ver o que acontece com aqueles que torcem, aquele que escreve outras coisas, daquilo que Deus escreveu no capítulo 22 do Apocalipse. Disse bem claro, versículo 18, versículo 17, dizendo no capítulo 22 do Apocalipse, disse assim, o 16, é o Jesus, Jesus falando, é o Jesus
envio os meus anjos para vos testificar estas coisas nas igrejas, nas praças, em todo lugar. Os discípulos pegaram em Jerusalém, na Judéia, Samaria, mas não teve condições de vir ao fim da terra. Nós estamos aqui hoje pregando. Assim disse Jesus. Eu, Jesus, envio meus anjos para testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz, a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa diga vem, e quem ouve diga vem, e quem tem sede vem, e quem quiser tome de graça da água da vida, porque eu testifico de todo aquilo que ouviu a palavra da profecia deste livro. E quem lê acrescentar alguma coisa, Deus fará sobre ele, vim sobre ele. Aquele que acrescentar esta palavra, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro desta profecia, eu tirarei a sua parte da vida e da cidade santa, que está escrito neste livro. E aquele que testifica esta, dizem, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus, e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. E que Deus abençoe maravilhosamente no dia que partir e chegar diante do tribunal para dar conta segundo aquilo que você fez. Você não tem desculpa, porque ouviu o que está escrito nas Escrituras Sagradas. Assim que Deus abençoe a cada um. Eu agradeço muito, porque Deus tem mandado pregar esta palavra. Agradeço a Deus porque tem preparado você para ouvir, para que naquele dia não seja inocente. Porque a Bíblia disse bem claro que aquele dia vai ter uma pergunta: aonde eu vim tu pregar? Ele vai dizer: se não ouviste algum daqueles que estava falando, como podereis falar que não ouviu? E naquele dia, antes de sair a filmagem mais sofisticada até hoje, eu já acreditava que tudo estava sendo filmado. Também, hoje eu creio que esta palavra foi firmada para o dia do juízo. Ninguém terá desculpa. E que Deus abençoe maravilhosamente em nome de Jesus. E você pode fazer a escolha aceitando Jesus como único, suficiente Salvador, que só Ele pode salvar e tirar
o pecado. Senhor nosso Deus e Pai, abençoa cada um. Se tiver algum enfermo, cura, liberta, pelo poder da Tua palavra. Senhor, aqueles que aceitaram a Ti como Salvador, dai o crédito para que eles possam receber de Ti a graça, o poder, para entender que o Senhor existe. Que um dia ele vai morrer e vai para o cemitério, mas a alma precisa voltar para Ti, para dar conta segundo as obras. Eu te rogo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bom, eu não sei se você vai pegar. Não? É. Já pegou.